Nós chegamos à última mensagem da série, a mensagem de número 24, com o título Simão, pastoreia as minhas ovelhas. Leitura da Bíblia, João, capítulo 21, versículos de 1 a 25. Na última mensagem, nós falamos a respeito da ressurreição de Jesus. No capítulo 20 de João, versículo 1, começa dizendo, no primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana, em Apocalipse, também é conhecido como o dia do Senhor, por causa da sua ressurreição. Eu, quando preparava essa mensagem de número, do capítulo 20, número 23, quando cheguei aqui na ressurreição de Jesus, depois de ver todo o pano de fundo, nosso Senhor Jesus obedeceu a Deus Pai, Ele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, veio por obediência ao Pai, para fazer a sua vontade. Era necessário que ele se rebaixasse, deixasse a sua posição lá no céu, com Deus, e ele se humilhou e veio em forma da figura humana, e tomando a forma de um servo, ele veio para servir. Ele veio, e o servo tem uma característica, é de obediência total ao seu Senhor. E ele que veio para salvar o mundo estava perdido, e o mundo estava nas mãos do príncipe desse mundo, e o mundo jaz no maligno. E ele veio como a palavra, para que todo aquele que nele cresce, recebesse a vida eterna. Essa era a vontade do Pai. E a vontade de Deus, então, a partir desse ponto de partida, recebendo a vida eterna, tudo se concretizaria. Mas ele recebeu grande oposição. Ele veio para o mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o recebeu. Ele veio para o que era seu, os judeus, o povo de Israel, mas esse povo rejeitou. E os líderes judeus, por causa da sua posição, seus privilégios, estrutura de poder, com medo de perder tudo isso, eles se levantaram contra Jesus e fizeram de tudo para prendê-lo e, por fim, pressionaram a política do Império Romano para condená-lo à morte e crucificá-lo. E durante todo o processo em que ele esteve aqui na terra, ele foi muito fiel ao Pai, deixando claro que ele não veio por vontade própria, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele veio não para buscar sua própria glória, mas é para buscar a glória do Pai. Ele não falava as suas próprias palavras, mas era o Pai que permanecia nele, falava por meio dele e também fazia a obra de Deus por meio dele. E dessa forma, ele foi rejeitado por muitos, mas graças a Deus, ele encontrou em Betânia uma casa que o amava. Ali estava o Simão leproso, representando nós hoje da vida da igreja. Nós éramos todos pecadores, rebeldes contra Deus, mas um dia o Senhor nos curou da nossa rebeldia, o Senhor perdoou nossos pecados, e nós éramos todos como aquele paralítico que estava imóvel por 38 anos, totalmente imobilizados para fazer a vontade de Deus. Mas um dia o Senhor também nos curou, e nós passamos a servir ao Senhor. E também ali estava
representado um cego de nascença que Jesus curou no dia de sábado, e assim como esse cego, nós também éramos cegos, não enxergávamos um palmo na nossa frente com relação à vontade de Deus, com relação à palavra de Deus, às coisas de Deus, não compreendíamos, mas graças a Deus Ele curou-nos da nossa cegueira espiritual, e hoje nós vemos, conseguimos ver o Senhor, e mais do que isso, como Lázaro, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o nosso Senhor Jesus nos ressuscitou, né, através de uma palavra que Ele disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E aquele que já cheirava mal, havia 4 dias que ele estava morto e enterrado na sepultura, e ele saiu, né, reviveu. Então, irmãos, nós somos essas testemunhas vivas do poder do Senhor, do poder da vida do Senhor. E finalmente, no final do seu ministério aqui na terra, ele conseguiu esse grupo, né, de pessoas em Betânia, que ele passa a chamar de minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a voz do pastor, e eu também as conheço, né? E ele passou a dizer de que esses são os que o Pai confiou na sua mão, e Ele vai cuidar dessas pessoas, que ninguém arrebatará da mão dele, nem da mão do Pai. Irmãos, graças a Deus, nós fazemos parte, acredito, fazemos parte desse grupo de pessoas. Nós queremos, Senhor, irmãos, realmente ser esse grupo íntimo, né, do nosso Senhor, e também focados em fazer a vontade de Deus. No entanto, ele sofreu toda sorte de injúrias, ele foi humilhado, ele foi, né, esbofeteado, ele foi julgado injustamente, tudo isso nós já vimos, né? E ele, então, finalmente, através da trama política, né, ele foi condenado à morte pelo governador romano, embora ele não tivesse visto em Jesus nenhum crime, né, que pudesse condená-lo, mas pela pressão dos judeus, ele o condenou, mas é para se cumprir o que está, a profecia que está na Bíblia. Irmãos, e finalmente ele sofreu às 6 horas na cruz, durante 3 horas, né, ele sofreu, né, pelo julgamento, foi julgado pelos homens, e últimas 3 horas ele foi julgado pelo próprio Deus Pai, que o abandonou porque Deus o fez pecado, como diz Paulo aos Coríntios, Deus o fez pecado por nossa causa. Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, as nossas transgressões, e por fim, quando ele terminou o seu martírio na cruz, ele disse: está consumado. Finalmente, todo o sofrimento, todo o trabalho árduo, difícil do nosso Senhor Jesus aqui na terra havia sido consumada, né? E aí, irmãos, ele foi enterrado na sepultura dos ricos, e assim acabou. E certamente o inimigo de Deus achava que tinha ganho uma vitória, né? Teriam matado, né, o Filho de Deus que veio salvar o mundo, mas mal sabe ele que existe o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, irmãos, tudo mudou.